Irmãos, quem tiver a oportunidade, depois na sua casa, tira um tempo para ler o texto de Romanos capítulo 12. Ele é rico de tantas informações para as nossas vidas, de direcionamentos que, olha, é uma bênção. Por favor, tira um tempo em nome de Jesus. Olha como começa: sede unânimes entre vós. Já para por aí. Por que Deus pede para a gente ser unânime entre nós? Porque está escrito também na palavra de Deus que um reino dividido não subsiste. Lar onde os pensamentos, as intenções do coração, as ações não são unânimes, onde não tem unidade, pode ter certeza, não vai subsistir. A Bíblia vai nos dizer que é necessário que haja dissensões, e aonde tem dissensões não tem unanimidade. Para quê? Para que a verdade apareça. Então, quando ele pede para a gente ser unânimes entre nós, nós temos que ser unânimes na verdade, ponto. Caso contrário, o reino não vai estar o quê? No nosso meio. Mas olha que interessante isso daqui, porque isso aqui vai na contramão daquilo que o mundo diz. Olha o que o texto continua nos dizendo, ó. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Ô irmãos, tem uma vozinha lá no mundo aí fora que fala assim: você tem que pensar alto, você tem que querer coisas grandes na tua vida. Não, irmãos, a gente tem que querer a justa medida que Deus tem reservado para cada um de nós. Quando eu olho para esse texto, sabe o que eu lembro? Eu lembro de José. José, ele alcançou coisas altas, coisas grandes na vida dele, mas ele não ambicionou, não. Quando ele estava lá na casa de Potifar, ele foi um servo fiel, ele não se deixou ser levado pelas tentações. Quando ele estava lá na prisão, irmãos, poxa, ele fez a diferença lá dentro, serviu de tal maneira que, enfim, quem lê a história lá depois lê com calma, o responsável pelo cárcere começou a enxergar ele de maneira diferente, e aí ele foi fiel no pouco, sem ambicionar coisas grandes, e sabe o que Deus fez com ele? Colocou ele aonde? Sobre o muito. Então tem pessoas que caminham, né? Não, porque eu tenho que ser grande. Tem igrejas aí que pregam, você tem que ser grande, você tem que buscar. Não leem o quê? As escrituras. Muitas das vezes a gente quer mais do que a gente o que precisa. Essa é a verdade. E isso vira um fardo, isso vira um jugo, e parece que só quem alcançou coisas altas, Deus tem negócio com eles. Não, irmãos, você sabe com quem que Deus tem negócio? É aquele que é acomodado aonde? As humildes. Acomodar quer dizer não está ansioso, não está preocupado. Ele confia num Deus que cuida das aves, que cuida dos lírios. E se Deus quiser fazer grande, Ele vai fazer. Mas se Ele também não quiser fazer, Ele não vai fazer, e não importa. Cuidado, porque isso aqui prende a nossa vida e faz a gente ser avarento. Ixi, a avareza, irmãos, atrai da parte de Deus para nós coisas que não são boas. Por isso que Ele vai dizer aqui, ó: não sejais sábios em vós mesmos. Porque quem acha que tem que buscar as coisas altas, as coisas grandes, ele se acha sábio, ele se acha mais esperto. Não, irmãos, acomoda nas coisas humildes, esteja ansioso. Se para um Deus deu uma porção maior, para outro Deus deu uma porção menor, Ele também diz: para quem mais foi dado, mais vai ser o quê? Cobrado, mais vai ser requerido. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente quer isso aqui, ó, e a gente não tem estrutura para administrar, e naquele grande dia Ele vai cobrar de nós. Ele vai cobrar de nós. E aí, o que a gente tem preparado para Ele? E para quem será? Amém até aqui? Continua o texto: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Irmãos, guarda algo. Esses dias eu estava assistindo um filme, naquele filme tinha uma mulher que ajudou no êxodo de alguns judeus nos tempos de Hitler.
E ela estava ali fazendo o translado de judeus para que eles não viessem ser massacrados pelos alemães. E naquele momento ela falou que ela estava fazendo esse translado. Um dos soldados alemães colocou uma arma na cabeça dela e colocou a vida dela em risco. Mas graças a Deus, Deus colocou a mão, permitiu que acontecesse o livramento e aquelas pessoas não vieram morrer. E naquele momento, irmãos, ela dando uma palestra para jovens dentro da escola, aqueles jovens começaram a chamar ela de heroína. Falou: você é uma heroína, por que você fez isso? Ela falou: não, eu não sou uma heroína. Ela falou: eu só fiz o que tinha que fazer. Irmãos, quem faz o que tem que fazer, ele nunca vai tornar o mal com o quê? Nunca vai tornar o mal com o mal. Quando eu faço aquilo que eu não tenho que fazer, eu vou tornar o mal com o quê? Com o mal. Mas quando eu faço aquilo que eu tenho que fazer, você pode ter certeza, eu não vou tornar o mal com o mal. A maldade está aí, todos os dias ela bate na nossa porta. Só faça aquilo que você tem que o quê? Que fazer conforme a ordenança divina, e você pode ter certeza disso, que você não vai tornar o mal com o mal. Glória a Deus. Olha lá o que ele diz: se for possível, quanto estiver em vós, tendes paz com todos os homens. Você sabe o que ele está dizendo? Olha, a pessoa veio e te tratou mal, nem sempre você vai conseguir viver em paz com quem? Com essa pessoa. Mas se não é possível você viver em paz com ela, Deus não está te obrigando a conviver com quem? Se aparta dela. É melhor ir para longe do que tratar o mal com o mal. É melhor se afastar do que estar junto, irmãos, e viver num pé de guerra com maldade, Então, se for possível, você tenha o quê? Paz. E se não for possível? Aí não tem como. Por isso que o Senhor falou que Ele não veio trazer a paz, Ele veio trazer o quê? A espada. A espada, que é a palavra de Deus, quando ela vem, irmãos, ela vem para separar quem serve de quem não serve. Então, se for possível, tenha paz. Se não for possível, lembra que Jesus falou? Entrou dentro de uma casa, se saudou com a paz, a pessoa quis a paz, fica lá dentro e a paz está com ela. Mas ela não quis a paz que Deus te deu. O que Ele manda você fazer? Bate o quê? O pó do pé e segue a tua caminhada. Continua: não vos vingueis a vós mesmos, amados, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Irmãos, no momento que a gente recebe afronta, e que não tem como naquela afronta que a gente recebeu, a gente viver em paz com aquela pessoa, porque a gente já não é unânime com ela, não pensamos igual, não temos os mesmos princípios, os mesmos valores de vida, é inevitável a gente não ficar o quê? Irado. Mas a Bíblia vai dizer para mim e para você, para a gente irar e não o quê? Pecar. Olha o que diz esse texto que está em Éfeso, capítulo de número 4, versículo 26 e 27, ele diz: irai-vos e não o quê? Pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ele vai dizer: não deis lugar ao... Então cuidado na hora da ira, porque se a gente fizer da nossa ira o sol do meio-dia, como a gente já aprendeu, irmãos, que é o momento da justiça, é o momento do juízo, ou seja, a gente quer fazer com as nossas próprias mãos, a gente quer vingar aquela situação. Quando a gente fizer isso com a força do nosso braço, a gente deu lugar a quem? Ao diabo. Mas se a gente conter, irmãos, se a gente tiver domínio próprio, olha o que o texto disse lá em Romanos que nós estamos falando, olha lá, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o que? O Senhor. Em outras palavras, entrega aquela vida nas mãos de quem? E fala: Deus, está nas tuas mãos, porque se eu fizer do meu jeito, da minha forma, eu vou lutar contra a carne o quê? Mas se eu entregar nas tuas mãos, aí eu sei que eu estou lutando contra principados e potestades.
Muitos vingam por si próprio e esquece que a vingança vem do... irmãos, e aí, quem é que foge do Senhor? Aquela pessoa pode fugir de mim, de você, mas e de Deus? Como é que foge dele? Se ele fizer a cama dele lá embaixo, no abismo, Deus está lá. Se subir nos céus, Deus está lá. Quem é que foge das mãos de Deus? Quem é que foge? Não tem como. Continua. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, no versículo 20, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre sua cabeça. Presta atenção nisso, por favor. Quem é os nossos inimigos? A Bíblia vai dizer: adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ela vai dizer que se a gente quiser ser amigo do mundo, a gente configura-se inimigo de quem? De Deus. Então os nossos inimigos, irmãos, são aqueles que são amigos de quem? Do mundo. Porque eles são inimigos de quem? De Deus. Se é inimigo de Deus, é meu inimigo. Se é amigo de Deus, é meu o quê? Não tem como a pessoa ser inimiga de Deus e ser o que, irmãos? Meu amigo. E não tem como a pessoa ser amiga de Deus e se configurar minha inimiga. Então inimigo não é o meu sentimento, inimigo não é aquilo que eu penso, aquilo como eu ajo. Os nossos inimigos são aqueles que são inimigos de Deus. Então cuidado. E a esses, olha como que ele pediu para agir. Olha lá, ó. Se tiver fome, dá-lhe de comer. É fome do que aqui, irmãos? Primeiro é da palavra, irmãos. Tem fome da palavra? Dá a palavra para ele, que é a palavra de Deus, para ele se libertar do mundo e se tornar amigo de quem? Aí ele continua lá: se tiver sede, dá-lhe do que? De beber. Beber o que, irmãos? A palavra. É aquele que tem fome, que tem sede do que? De justiça. É assim que a gente procede. Caso contrário, nós vamos combater o mal com o quê? Muitas das vezes o inimigo afronta, a gente tem que saber dizer: irmão, está escrito. Aí vem a outra afronta: ô irmão, também está escrito. Aí vem não sei o que, você não está vendo o que está escrito? Isso é combater o bom combate. Isso é o não lutar contra carne e sangue, lutar contra principados e potestades. Só que ele manda dar se a pessoa tiver fome, e dá se a pessoa tem o que? Sede. Senão eu vou dar pérola aos porcos e vou dar as coisas santas a quem? Aos cães. Então, pelo amor de Deus, investe em quem tem fome e quem tem o que? Porque tem gente que é amiga do mundo, mas você vai falar da palavra: não quero saber disso. Não perde tempo, irmãos. Destina energia com quem quer, destina energia com quem deseja o reino de Deus. Aí ele vai terminar dizendo assim naquele texto: porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua... Olha onde que as brasas de fogo vai ser amontoadas. Sobre o que? A cabeça. E brasas de fogo sobre a cabeça, quando a gente olha esse termo brasas de fogo, não tem como, irmãos, a gente não lembrar dos tempos de Isaías, quando ele disse: Senhor, envia-me a mim, a uma nação que estava sendo inimiga de Deus naquele tempo. E Deus mandou o teu anjo pegar com a tenaz, que é a ferramenta que cata a brasa, e purificar o que? Os lábios. Só que quando a gente age assim, olha onde que a brasa vem nas nossas vidas, irmãos, na nossa... E para que vem na cabeça? Para purificar os nossos o que? Pensamentos. Aí nós vamos ficar maquinando pensamento mal, como o nosso pastor nos orientou. Nós vamos ficar remoendo maus pensamentos contra aquela pessoa que fez mal contra nós. Não, irmãos. Você já ouviu falar assim, ó: eu estou com a consciência limpa? Essa é a realidade. Eu estou com a consciência limpa, porque não lutei contra carne e sangue, porque não combati o mal com o mal, porque quando eu abri a boca para falar, foi para matar fome, matar sede do que? Da palavra de Deus. Ou seja, eu me expressei da maneira correta, eu agi da maneira correta, e eu entreguei esse cenário, esse contexto na mão de Deus, e falando: Senhor, a vingança não é minha, é sua. Faça segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Consegue enxergar isso, irmãos? Você sabe o que chama isso? Combater o bom... combater o bom combate.
O tempo todo nós vamos estar combatendo o bom, seja dentro dos nossos lares, seja na rua, seja no meio do nosso trabalho. A gente tem que combater o bom combate. Irmãos, quando a gente sabe agir dessa maneira, olha onde que a gente vai se enquadrar. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 5, presta atenção nisso. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Tem uma tradução que diz: odiarás o teu inimigo. E eu prefiro essa. Olha o que o Senhor diz: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Como é que eu bendigo? Dando de comer para quem tem fome, dando de beber para quem tem sede. Fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais o que, irmãos? Filhos do Pai que está nos céus. Essa é a postura dos filhos de quem? De Deus. Filhos de Deus têm que saber o que? Se comportar. Tem que saber combater o bom combate. Tem que saber agir quando ele é injuriado. Tem que saber agir quando ele é afrontado com coisas más e ele é inocente naquele cenário. Aí ele vai dizer: porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Continuando: pois se amardes o que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Isso é amar o teu próximo. O amor não folga na injustiça, o amor folga na verdade, para a honra e glória do Senhor. E no final, irmãos, no texto de Romanos, capítulo de número 12, versículo 21, ele vai dizer assim, ó: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vence o mal como o bem. Então tudo começa lá no versículo de número 16. Volta lá: sede unânimes entre vós. Se não tem unanimidade, tem inimigo nessa história aí. Tem inimigo. E se tem inimigo, irmãos, guarda algo: nós vamos ter que aprender a combater o bom combate, para que Deus nos enxergue como filhos de Deus e para que a gente tenha a consciência limpa para a honra e para a glória do nome dele. Amém.